Tá todo mundo comentando que, de repente, o calor veio junto com a primavera e quando a gente está nessa época é sempre bom redobrar os cuidados com a pele, o sol, a gente fica mais forte, a gente acaba ficando mais exposto às luzes, né, do sol. Então, para falar conosco sobre isso, está aqui a Viviane Gerken, ela é dermatologista. Tudo bem, Viviane? Tudo Seja bom, bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso, porque a gente também quer falar sobre esse tema que é muito importante, né? Fala pra gente as principais dicas para todas as pessoas, independente da cor da pele, as branquinhas, as mais morenas. É muito importante usar o protetor solar em qualquer época e até também em qualquer ambiente, né? Fala sobre isso. Onde a gente deve usar o protetor solar? Sim. Então, é verdade. Nós temos aí a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B, que estão presentes, principalmente o UVA, ultravioleta A, está presente em qualquer estação do ano, mesmo no inverno. E no verão, nesses dias de primavera, nós não podemos esquecer de sair com o nosso protetor. Esse protetor a gente tem que estar sempre atento para ver o fator de proteção, mas quando nós falamos em fator de proteção, a gente está falando apenas da proteção quanto à ultravioleta B, que é aquele que dá a vermelhidão na pele. Mas o ultravioleta A, ele está presente mesmo antes das 10, mesmo depois das 16 horas, e ele atua mais profundamente na pele. Ele não vai atuar só na epiderme, ele vai atuar na derme, que é uma camada mais profunda. Então ele é mais traiçoeiro, porque ele não causa vermelhidão, você não vai estar sentindo que você está queimando, mas ele está ali desnaturando o colágeno e provocando câncer de pele. Então, né, nos horários que a gente está acostumado mais a usar os protetores, né, principalmente meio-dia até as 4 horas, então é um mito que depois desse horário não tem risco de ficar exposto ao sol. Existe esse risco, então? Não, é um mito, você fala que não tem risco. O risco é menor, já que o ultravioleta B é mais intenso, entre 10 horas da manhã e 16 horas. Mas antes de 10 horas e após as 16, o ultravioleta A está presente. Então essa coisa de, eu vou tomar sol até as 10 e vou tomar sol depois das 16, isso não vai fazer mal à minha pele, não é verdade. Você pode ter menos eritema, menos vermelhidão, mas vai estar causando envelhecimento, desnaturando o colágeno e podendo causar o câncer de pele, sim. Agora, o fator de proteção desses protetores solares, ele tem a ver com a exposição, o tempo de exposição ao sol, a intensidade dos raios? Por que do fator de proteção? Isso. Então, como eu estava falando, quando a gente fala em FPS, é o fator de proteção contra o ultravioleta B. O ultravioleta B, então, para medir qual que é o fator de proteção, eles colocam uma pele sem proteção, sem protetor e uma pele com protetor e joga a fonte de luz. Com o protetor 30, por exemplo, a pele vai resistir 30 vezes mais do que sem o protetor. Então, a dose, a gente chama de dose eritematosa mínima, a dose capaz de causar vermelhidão na pele. Quando você está com o protetor 30, por exemplo, essa dose precisa ser 30 vezes maior do que quando você não está com o protetor. Sim. Agora, a gente está falando aqui das peles mais clarinhas, mais branquinhas, que tem aquela tendência de ficar mais vermelhas, mas e as peles negras? Como que funciona o protetor solar? O fator 15 é suficiente para as pessoas com a pele um pouco mais escura ou tem que também usar um fator maior? A pessoa escura, a pessoa morena, ela tem a própria proteção da melanina, que é o pigmento da pele. E ele ali já forma uma barreira na pele, que é um fator de proteção da pele. Por isso que elas não ficam vermelhas. Exatamente. Também, né? Então, essas pessoas, o fator 15 normalmente é o suficiente. Em qualquer horário do dia, pode ser meio-dia, não importa. O fator 15 é suficiente. Agora, uma coisa muito importante, eu falo muito para os meus pacientes, protetor solar não é passaporte para você tomar sol. Tipo assim, agora eu posso tomar sol à estou com vontade. protetor, então vou ficar ali deitado e isso não vai me fazer mal. Isso não é verdade. Ele protege mais, mas você mesmo assim está sujeito a câncer de pele, a outros problemas. E uma outra coisa é que você deve reaplicar o protetor com frequência. Então tem gente que aplica de manhã, pronto, estou protegido o resto do dia, vai para a praia, nada e está tudo bem. Não é verdade. O protetor ele deve ser reaplicado a cada 3 horas, porque ele perde a sua ação de absorção dos raios. E além do mais, com o próprio suor, você vai fazer uma caminhada, você vai nadar, a maioria dos protetores vão sair com a água. Viviane, agora tem diferentes tipos de
protetores, né? Tem uns que são em forma de gel, outros em forma de creme. Qual é o melhor nesse caso? Ou tem algum tipo específico para peles específicas? Isso. Idade também. Tem a questão das crianças, por Isso. exemplo. A pele da criança é muito mais sensível, né? Então, é isso aí. A gente tem um protetor solar para cada tipo de pele, para cada problema na pele que a pessoa tem, para cada idade. Então, nós podemos dividir o que há dentro de um protetor, normalmente, são filtros químicos e filtros físicos. O filtro químico, ele vai absorver a energia do sol. O filtro físico, ele vai formar uma barreira a penetração do sol. O que acontece? Crianças, por exemplo, antes de 6 meses nós não devemos usar protetor porque ela pode absorver aquilo e fazer mal à saúde, já que a pele dela ainda não está totalmente desenvolvida. Mas após os 6 meses, nós temos que usar protetores apenas físico. Por quê? Porque eles não são absorvidos, eles não vão entrar na corrente sanguínea e vão ser menos danosos para a saúde do bebê. Então é o que a gente usa aqui, ó, por exemplo, pode mostrar ali, um protetor baby, né? Ele é um protetor físico, fator 99. O que acontece? Quando você passa, ele forma uma barreira, é um protetor de barreira, ele fica grosso. Mostra a sua né? mão pra Então ele. é comum ficar até um pouquinho esbranquiçado assim. E quanto mais esbranquiçado, melhor. Ele tem que formar uma barreira. Essa é a barreira física. Essa é a barreira física, esse é um protetor físico. Agora, se então, não espalhar muito, não tem o risco de manchar a pele da criança ou não tem nada a ver? Existe a quantidade ideal para você passar, que normalmente é 2 gramas por centímetro quadrado. Isso daria, por exemplo, 1 colher de sopa para cada braço, 1 colher de sopa para os 2 braços, 1 colher de chá para o rosto, assim. Então, na verdade, as pessoas acabam passando muito menos do que deveria. E isso também é uma coisa que influencia na proteção solar. Eu acho que é por causa do preço, né? Porque verdade. esse negócio é verdade, muito caro. Aí não o é cara, barato. O cara passa pouco. Mas agora então, o fator 99. continuando com a proteção física, né? Ela deve ficar grosso, deve ficar espesso. Não adianta você passar um protetor desse e tirá-lo Espalhar da demais. pele. Agora, o ele tem que fator, ficar grosso. o fator você disse que é 99. Depois de um número, a gente ouve dizer que depois de um determinado número, ele não protege mais, que isso é só para vender. 90, o fator de proteção 90, 100, não protege tanto mais. Existe um número mínimo ou realmente o de 99 protege muito mais do que o de 30? Então, isso cai naquela pergunta da radiação ultravioleta B e ultravioleta A. A proteção contra a ultravioleta B, existe uma curva no fator de proteção. E quando chega no fator 30, a diferença do 30 para o 45, para o 70, é pequena em relação à ultravioleta B, quer dizer, ao eritema, à vermelhidão, mas faz diferença em relação à ultravioleta A. O método de medir a proteção ultravioleta A ainda não está tão bem desenvolvido. Existe o IPD, que é índice de pigmentação cutânea, que é o tanto que você poderia ficar bronzeada. E a tendência é que os protetores com fator mais alto tenham maior proteção UVA também. Então não é bem verdade essa coisa que assim, eu vou usar o 15 porque do 15 para o 30 não faz diferença. Isso não é bem uma verdade. Era quando se achava que apenas o ultravioleta B fazia mal. Hoje nós temos bem documentado que o ultravioleta A também faz mal e esses fatores maiores, eles tendem a ter uma proteção maior para a ultravioleta A. E a questão do gel, né? Você falou da proteção física e o gel, como é que fica nisso? Isso. Pacientes de pele oleosa, pacientes que têm acne, né? Muitos falam assim, eu detesto usar protetor porque minha pele fica toda oleosa, eu encho de espinha. É porque não está usando o protetor adequado. Sim. Inclusive hoje, nós temos protetores que têm oil control, que eles controlam a oleosidade da pele. Eles têm uma partícula de sílica que acabam absorvendo esta oleosidade da pele e até ajudando a pele a ficar menos oleosa. Eu estava comentando que a tendência atual é nós não usarmos os géis alcoólicos, como era antigamente. Você tinha aquele gel bem grudento e com muito álcool na pele. O que acontece? Esse gel ele sai rapidamente com o suor e com a água, porque ele é hidrofílico, ele é solúvel em água. Então a tendência atual são os géis cremes, o gel creme, que é uma tendência fluida, ele não fica grudento na pele, ele espalha rapidamente. Esse não é o gel? Esse é o gel, é o gel, mas é um gel não alcoólico, gel creme. Que é a tendência atual, é um gel creme. Que legal. Isso, porque aquele com álcool forma uma resina na pele, fica grudento além de ter fica álcool. Brilhando muito. Exatamente, esses não têm brilho. Tem, por exemplo, certos clubes, até piscinas caseiras, que o pessoal proíbe. Não, vocês não podem usar esses negócios porque a água vai ficar saindo daquele óleo, aquela coisa toda. Esse gel que você está falando colabora, inclusive, para que haja até higiene do lugar onde você
vai, porque existem realmente alguns produtos que você passa, que você entra dentro da água, Fica parece tudo que, ali na água. parece que você soltou todo o óleo da vida e todo mundo fica com nojo de entrar ali ao seu lado por causa do produto que você está usando. Ah, porque às vezes não é óleo, né? Bom, Às vezes é outra coisa. Sujeira, não é né? xixi, né? Isso não deveria acontecer, né? Proibir de entrar na água com protetor, porque é complicado. Agora, os protetores para natação, para imersão em água, devem ser os protetores de criança, eles que são físicos. Por quê? Porque eles formam uma barreira, eles são grudentos e ficam ali na pele. Eles não saem. Eles não são tão hidrofílicos, eles não dissolvem tanto na água. Então, é diferente o protetor do dia a dia para o protetor do lazer. Porque se você pega um grudento desse, passa no rosto, você sai toda brancona e feia. Agora, você passa um gel no dia a dia, mas para a proteção num dia de lazer, numa piscina, esse protetor que fica mais resistente à água. Agora, esse protetor que você fala que é o diário, ele tem alguma diferença do protetor que você deve usar quando vai à praia ou ao clube? Os diários são os protetores mais leves, vamos dizer assim, ou não tem diferença? Isso, para uma pele, tem muita diferença. Para uma pele acneica, uma pele com muita acne, espinha, cravo, uma pele oleosa, é esse gel creme que a gente usa no dia a dia. Já, por exemplo, vários protetores hoje em dia associam antioxidantes na sua fórmula. Então, eles têm outros benefícios além da protetor solar. Que legal. Você tem o protetor, tem vitamina E, tem vitamina C, tem algumas substâncias antioxidantes que são acrescentadas à fórmula e vão ter um benefício a mais para a sua pele. Além da proteção solar, ele está tratando a sua pele de alguma forma. E eles também tendem a ter uma textura muito agradável, né? E um para cada tipo de pele. Tem aqueles para as mulheres mais maduras, que já têm uma pele mais ressecada, que ajuda a hidratar, que ajuda a hidratar a pele, inclusive, né? E aqueles para os pacientes mais jovens com uma pele muito acneica. Agora, você podia mostrar pra gente, eu até quero fazer uma pergunta que muitas mulheres em casa devem estar com uma dúvida e gostam de saber também, mas antes, tem como você mostrar na palma da sua mão a quantidade exata, por exemplo, para o rosto? Talvez uma bolinha, qual é a quantidade recomendada para se passar? Se você precisar de um rosto para esfregar isso aí, tem um rosto do Maurício ali. Não, muito obrigado. Não é bem... Aí eu aproveitando, falando da cara do Maurício, um rosto barbudo igual ao do Maurício assim, você tem que passar na barba ou não? Você passa aqui aonde não tem barba e deixa a barba sem. A barba já é um protetor, né? Então, excelente pergunta. Nós temos os protetores em spray, que são para áreas pilosas. Esses protetores são próprios para a calva, por exemplo, a careca. O homem, né, que não tem a proteção do cabelo, ele queima muito. É muito comum a incidência de câncer de pele no couro cabeludo. Olha só. Porque as pessoas vão perdendo o cabelo e vão perdendo a acham proteção. que não precisam proteger. Existem protetores para a área pilosa, que são os protetores em spray. Olha. Muito adequados, muito gostosos de usar, não oleosos. Pode passar também assim debaixo do braço, na axila? Pode passar. Porque essa parte aqui a gente quase não passa, né? Eu já vi o cara passou na casca por cima. Aí agora fica de baixo, vermelho aqui, né? Fica com o braço levantado aí lá. o cara deita lá na praia assim, aí, então esse aí pode passar assim também. É verdade, pode. À vontade. E o que ele perguntou sobre a barba realmente ela já protege, porque o cabelo tá ali. Mas vale a pena a gente usar um spray, um protetor para áreas pilosas, porque a cobertura pode não ser tão uniforme. Sim. Mas sem dúvida o cabelo Ajuda, dá né? proteção, é uma proteção física. Um careca igual Edivaldo, por exemplo, mostra ali fazendo favor. Você pega, por exemplo, ele tá falando, a palavra dele, ele falou assim, eu sou preto. Não. Ele falou que preto não. Ele tá falando, ó, preto não queima, mas um careca igual aquele ali, o que tem que fazer? Tem que passar no couro cabeludo. Não é lustramóvel não esse que de passa, bebê, né? Porque tem esse de bebê que passa. Esse mais grosso? Não precisa ser tão grosso assim, a menos que ele vá ficar na água, muito tempo, imerso no na sol. água ali. Mas no dia a dia ele pode passar um spray, um gel creme, porque senão Eu acho que ele passa a hora de peroba, olha como é que tá brilhando. Fica brilhando, né? Agora mostra a quantidade pra gente, então. Essa é a quantidade recomendada para o rosto. Isso. Tem alguma forma de medir, por exemplo, uma moeda de R$1, o tamanho certo? 2 gramas, Uma colher uma colher de chá. sopa. Isso, para o rosto uma colher de chá e uma colher de sopa para os braços, uma colher de sopa para legal. as pernas. Então essa é a né? quantidade Viviane, agora eu queria te perguntar o seguinte, quando não usar o protetor, por exemplo, quando a pessoa não deve usar, existe algum caso de restrição? Uma queimadura, por exemplo, a pessoa, eu pergunto porque minha menininha sofreu uma queimadura de 2º grau aqui no tórax,
e está fazendo, né, o tratamento. Nesse caso, por exemplo, a pele está se formando, fechando. Pode usar isso ou não?